ficou uma sensação de que o clima pro Matheus Pereira ontem também não foi legal, não. Porque ele é substituído, o que não acontece sempre, é substituído relativamente cedo, e ainda tem o fato de que ele sai, vai no vestiário, volta pro banco e tal, ficou aquele clima assim meio que não entendeu muito bem a substituição, depois ele até deu uma cutucadinha, né? Pois é, Pedro, entre nós que cobrimos ali o Cruzeiro diariamente, vamos em alguns treinos abertos, também vamos na maioria dos jogos, o clima no Cruzeiro tá meio estranho. Entre jogadores, entre o Fernando Diniz. Nesse caso do Matheus Pereira, ele foi substituído ali cedo, antes do meio do segundo tempo, quando o Cruzeiro já perdia por 1-0 para o Flamengo. Na hora ali, a gente que estava lá na tribuna de imprensa, a gente até ficou meio sem entender. Gente, o Matheus Pereira ele saiu mancando, saiu machucado. Aí o Rafa Nobre, que estava na transmissão em O Tempo Esportes, ali na beirada do campo, viu o Matheus Pereira após ser substituído pelo Lautaro Dias. Ele foi para os vestiários, ele até achou estranho, né? Falou isso na transmissão, ó, tô achando que o Matheus Pereira foi tomar banho, foi embora, não sei o que aconteceu não. Depois ele voltou de chuteira, não sei o que ele foi fazer lá no vestiário. Mas enfim, tá um clima um pouco estranho. Na coletiva de imprensa do Fernando Diniz, ele comentou especificamente sobre essa substituição. E ele falou que o Matheus Pereira, em um certo momento do jogo, ali já no início da segunda etapa, ele não estava com aquela intensidade que ele estava pedindo para os jogadores. Porque, segundo o Fernando Diniz, não é a primeira vez que ele fala isso. Ele quer que o Cruzeiro, 90 minutos do jogo, ele marque o time adversário em bloco alto. Ele quer que o Cruzeiro marque o adversário na saída de bola lá no campo de ataque. Só que em certo momento o Cruzeiro parece que não consegue mais fazer isso e aí começa a se sentir acuado pelo adversário. E segundo o Fernando Diniz, o Matheus Pereira era um jogador que já estava defasado em campo fisicamente, não estava conseguindo marcar direito os adversários e por isso o Fernando Diniz decidiu por substituí-lo. Já falo mais com você, Gabriel Moraes, pra gente destacar aqui com os comentaristas, Daniel Seabra, Matheus Pereira, começando por esse ponto. O que está acontecendo com as atuações e se você acredita que ele vai começar a perder espaço, né? Não no time titular, obviamente, mas ser substituído com maior frequência e deixar de ser aquele jogador-chave para o esquema do Cruzeiro. Ô Pedro, eu acho que em relação ao Matheus Pereira, para mim ontem eu vi até como um recado. Sabe assim, todo mundo tá se questionando, pô, mas ele tirou o principal jogador do time, ele tirou o camisa 10, ele tirou o cara que pode fazer diferença e tal. Há quanto tempo o Matheus Pereira não faz uma ótima partida, regular, uma partida inteira? Não tô dizendo que ele vai colocar todo mundo na cara do gol, fazer 3 gols, não é isso não. Mas uma boa partida, uma partida em que ele efetivamente seja aquele camisa 10, aquele cara que pode fazer a diferença. Há muito tempo. Com o Diniz ele ainda não fez. Então, eu entendi ontem, eu até falei com o Léo na jornada, falei, olha, pra mim ela é justificada a substituição. É estranha, mas é justificada, porque ele tá muito mal e não é de hoje. Eu não tiraria? Não sei, ele não tá resolvendo em campo. Isso pra mim acabou sendo uma espécie de recado pra ele, do Fernando Diniz. Você, olha, você é substituível também. Ou você começa a jogar, ou realmente você vai começar a perder espaço. E daqui a pouco vai pro banco. Não sei, né? Alguma coisa estranha, alguma coisa muito esquisita tá acontecendo no Cruzeiro. Como o Gabriel falou, o clima não tá bom. O clima entre os jogadores com o Diniz não tá bom. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo no Cruzeiro. Não sei o que é, não é informação, é mera especulação. Mas a gente vê em campo situações muito estranhas. Marlon Diniz, Matheus Pereira, jogadores que rendiam, hoje não rendem mais. Não sei, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo nesse elenco do Cruzeiro. Ô Lélio, é porque em tese, os reforços, a SAF nova, tudo isso viria pra dar um up, né? Só que pelo contrário, depois que tudo isso aconteceu, o Cruzeiro desandou. Bicho, Cruzeiro de julho pra cá, ele venceu o quê? 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Sabe, por aí. Porque ele venceu o Botafogo nesse retorno. Ele venceu o Botafogo e o Atlético Goianiense. São as vitórias. Pode trazer um dado? Vocês estavam falando a respeito do Atlético Goianiense, que venceu o rival do Cruzeiro ontem. São os números do Diniz? Primeiro da tabela do retorno, porque agora com esse resultado, o Cruzeiro ele entrou no teórico Z4 do retorno do Campeonato Brasileiro. 17º, né? O Cruzeiro é o 17º colocado nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro.
com apenas 11 pontos somados em 13 jogos. Não, eu até pensei que você fosse trazer aqueles números que o Gilversi postou lá no nosso grupo. Posso trazer também. Então fale-os, por favor. Temos matéria no nosso portal hoje, fiz por essa madrugada, já para entrar no nosso portal hoje pela manhã. O Diniz, ele tem um aproveitamento pelo Cruzeiro que é pior do que... Pelo Cruzeiro não, juntando o Campeonato Brasileiro que ele disputou pelo Cruzeiro e também pelo Fluminense. Lembrando que o Diniz, ele esteve em cerca de 10 jogos. Isso, 11 jogos pelo Fluminense, isso, até ele ser demitido após perder para o Flamengo no Maracanã. Em 16 partidas, contando o Tricolor e a Raposa, o Fernando Diniz ele somou apenas uma vitória, que foi diante do Vasco da Gama pelo Fluminense, 5 empates e 10 derrotas. É um aproveitamento de 16% neste Brasileirão de 2024, enquanto o Atlético Goianiense, que é o atual lanterna, tem um aproveitamento de 26% dos pontos em disputa. Pois é um negócio impressionante. O Diniz, você vai falar, o Diniz é um péssimo técnico? Não é, longe disso. Mas o ano dele é terrível. E lembrando que ele é o atual campeão da América. É. O técnico campeão da América é o Fernando Diniz, que está buscando outro feito, né, que é se igualar ao Gadiardo, né, e também aqui é o Tite, que conquistaram Libertadores e Sul-Americana. Mas, de qualquer maneira, cara, eu não posso falar sobre o jogo de ontem. Eu posso falar sobre o que tem acontecido nos últimos jogos, que realmente é muito estranho. A gente não vê o Cruzeiro, que a gente se acostumou a ver no primeiro turno, principalmente. O time que corria os 90 minutos, roubava bolas, incomodava o adversário. Esse Cruzeiro aí não existe. Desandou, mas desandou por completo. E o Matheus Pereira, que era ali um grande diferencial do time, ele também passou a ser um jogador mais marcado, mais vigiado. E aí ele acaba tendo que se desdobrar. E pode ser que o fôlego não esteja em dia. Mas o certo é que uma das alegações do Diniz foi justamente a perda do Matheus Pereira de intensidade durante o jogo.